Olá pessoal, aqui é o Arthur para mais um videozinho de mais uma aula do nosso curso de LPI. Falar um pouquinho sobre relatórios, como mexer nos filtros e as pesquisas salvas, tá? Que são três coisas que a gente pode usar. E assim, pessoal, lembrando que eu estou fazendo um curso que usa os recursos do GLPI. Eu não estou desenvolvendo nada externo, nada de fora. A gente tem alguns plugins que podem facilitar algumas visualizações, mas é sempre importante que, se vocês precisam de alguma coisa muito específica, desenvolvam ou procurem alguém que desenvolve relatórios. Isso é importante, porque existem indicadores que não tem como todo mundo utilizar, mas existem formas da gente exportar dados de dentro do GLPI que a gente pode tratar esses dados numa ferramenta externa, por exemplo. O que já é um bom caminho. Obviamente, eu vou instalar aqui um plugin. Vamos ver aqui, ó, plugins.glpi project. Eu vou instalar um plugin que ele tem as suas vantagens e tem algumas desvantagens. Alguns relatórios ali dentro não são tão úteis ou são um pouco confusos, mas eu sei que eu volto e meia converso com o desenvolvedor do software, que é o Stevens, e esse plugin, ele é, como é que eu posso dizer, ele é praticamente um divisor de águas no Brasil, porque a gente tem um desenvolvedor brasileiro que criou um plugin que é realmente importante num setor de suporte, porque ele traz algumas informações bastante interessantes, algumas que talvez não sejam tão importantes, mas que estão ali. E se a gente debugar aquele software, a gente já consegue entender como é que o sistema funciona, porque são views de SQL, que são queries no SQL, que mostram numa tela uma informação que a gente quer. Então, se vocês querem uma coisa mais detalhada, aí eu indico que vocês procurem alguém para fazer o desenvolvimento. Mas vamos instalar esse plugin. Vamos lá, cd/var, html, glpi, plugins, wget, vamos baixar ele para cá. Acho que eu vou ter que instalar o unzip, porque senão eu não consigo fazer a exportação. apt-get install unzip. Tá, eu já tenho ele. Unzip glpi dashboard ls rm glpi, não precisa mais do zip. Agora a gente faz o que? Volta pro raiz do glpi, pro raiz do Apache, Ctrl R chmod, Ctrl R shawn. Show. Já dei as permissões. Agora vamos voltar. Isso é importante, dar as permissões. Vamos voltar para cá. Eu tenho um outro vídeo de como instalar o dashboard, ok? Mas eu fiz a instalação aqui junto com vocês. Plugins. Mais um vídeo vendo como instala plugin, né? Instalamos o plugin. Ativamos o plugin. E agora apareceu um campinho novo aqui. Painel. Aqui a gente consegue tirar algum relatório, tá? O que eu uso muito no plugin do Stevens é o métricas, que eu consigo saber o crescimento dos chamados no dia ou no período escolhido, eu consigo saber os chamados que estão no prazo caso eu utilize SLA, eu consigo saber quais os técnicos que mais estão atendendo, se eu tiver pesquisa de satisfação aqui aparece a satisfação. Então esse campo métricas é bem bacana. Outras coisas boas aqui dentro que a gente pode identificar é o seguinte: a gente tem aqui a tela de chamados, então aqui a gente consegue ver de várias formas, tanto ela geralzona, então vai aparecer todos os chamados, é tipo uma tela para deixar numa televisão. A gente consegue também ver por entidade, então aí é a mesma coisa, a gente vê exatamente a mesma tela que a gente deixaria numa televisão, mas só para uma entidade. Então aqui, por exemplo, eu vou escolher outra entidade, tá vendo que não tem nenhuma informação? Porque esse cliente ABC não tem nenhum chamado aberto, basicamente por isso. Se eu vier aqui, por exemplo, e abrir um chamado, vou mudar aqui para Technician,
Vamos criar... é cliente DF. Tá, então vamos mudar para DF lá. Aqui, chamados da entidade DEF. Consultar. Ok? Ó, tem um. Mas vamos abrir um novo chamado aqui. Criar chamado. Deixa eu ver um negócio aqui. Câmera, notificação, impressão automática, configurações, permitir áudio e vídeo. Salvar alterações. Tá. Vamos abrir o chamado aqui. Adicionar. Não abriu o chamado? Acho que não abriu o chamado. Não olhei se deu algum erro. Acho que não abriu. Acho que ele não tem permissão para abrir chamado, por isso. Mas aqui seria basicamente, essas telas aqui seriam basicamente telas para se deixar numa televisão. Até um tempo atrás ele fazia um barulhinho até, ele dizia atenção, novo chamado. Para quem quiser, ele era bem bacana. Até deixa eu olhar aqui na configuração. É importante a gente olhar na configuração do plugin Dashboard, que a gente tem aqui, tem algumas coisinhas, tá? Se a gente quer ver todas as entidades, se a gente quer, por exemplo, nessa tela aqui, ele está mostrando, vamos ver esse aqui, ó. Tá vendo? Processando atribuído, novo. Digamos que eu quisesse ver só o que é novo. Eu vou vir aqui e botar novo. Vamos atualizar aqui e ver se vai aparecer só novo. Ó, não vai aparecer os outros, só um novo. Não é isso que eu queria. Então, dentro de chamadas a gente consegue ter essa ideia seria basicamente como colocar numa televisão. A parte de relatórios, aí sim ele traz relatórios, tipo uma planilha, vamos dizer assim, sei lá, por categoria. Ó, ele me traz uma planilha de quantos chamados tem aqui, eu só boto aqui o período, qual a entidade. A parte de gráficos, então, é aquela parte bonitinha, que a gente quer dar uma bicada assim, vou dar uma olhadinha como é que tá. Ele vai mostrar aqui como é que tá a situação atual. E na parte do meu painel ele me traz também o backlog. O backlog é a diferença entre o que foi atendido e o que ficou aberto, vamos dizer assim. Então ele pega um período, às vezes ele dá uma discrepância no final do mês, por exemplo. Porque quando ele termina o mês, daí que ele vê exatamente quantos chamados tinham aberto no mês anterior, quantos ficaram, e ele faz tipo uma soma, ele faz uma subtração, na verdade. Ele pega quantos chamados tinham naquele mês, quantos foram abertos e quantos foram solucionados no mês atual. Então lá em dezembro eu fiquei com 2 chamados abertos. Em janeiro foram abertos 10 e eu atendi 8, ficou 4 no backlog. Show? Basicamente é isso aí, para isso que funciona o backlog. Se o backlog está aumentando, essa flechinha vermelha está aumentando, é porque talvez tu precise contratar gente. Basicamente é isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu aqui. Ou não seja só contratar gente, pode ser que talvez eu tenha que investir em treinamento também, mas ele é um indicador importante para te dizer que, cara, tem alguma coisa que não está legal. Dentro do atendimento não está legal, porque está ficando muita coisa em aberto. Tá sendo aberto muito chamado e sendo resolvido pouco chamado.
Então alguma ação tem que ser tomada. O backlog ele é um bom indicador para isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu aqui, que a gente consegue ver daí qual é que é a situação. Obviamente o meu painel, acho, é isso aí mesmo, ele pega o painel da equipe inteira. Ó, meu backlog aqui tá grande a coisa, ó. Perceba que teve momentos que aumentou bastante, foi momentos que podem ver que eu fechei poucos chamados, ó. Então foi aumentando. Ó, aqui nós tínhamos um backlog de 24, porque ele somou os 12 daqui e mais os 12 desse mês. Pode ver que eu tinha 13 abertos naquele mês e só um fechado. Então ele tinha já um backlog de 12 do mês anterior, que já era de outros meses anteriores, né? Então ele tinha 12 em janeiro. Desculpa, são dias aqui, né? Vou pegar aqui mais tempo. Vamos deixar o diário mesmo. Ó. Ele pegou no dia 5 de janeiro, ele tinha 12 chamados como backlog, ou seja, ele foi pegando pelo mês inteiro, desde o dia 1º de janeiro, ó, já tinha um backlog de 15, e ele vai somando. Aí aqui eu atendi, aqui eu fechei 9, beleza? Então ele baixou um pouquinho, mas o backlog ainda daquele dia ficou em 12. Ficou em 12 para atender. Aí no outro dia aqui, abriram mais 13 e eu só atendi um. Então, foi para 24 o backlog. No dia seguinte, foi aumentando, foi para 31. Por quê? Porque eu não fechei nenhum. E assim foi indo. Agora, aqui nesse dia 11, eu atendi 23 e foi aberto só um. Aí baixou meu backlog para 9. E aí nos outros meses foi acontecendo a mesma coisa. Ó, aqui a gente consegue ver também os chamados por tipo. Porque aqui eu consigo identificar, pô, mas por que aconteceu aqui? Por que tá subindo? Vamos ver se a gente consegue ver um outro. Eu tenho até um pouco de vergonha, mas vamos lá. Vou abrir aqui, ó, em agosto, por exemplo. De agosto até hoje. Ó, o backlog de novembro subiu um monte. Foi para 31. Mas se eu pegar mais tempo, vai ter mês que foi negativo, que eu atendi mais do que foi aberto naquele mês. Por quê? Porque eu tinha coisa antiga lá de outros meses. Ó, aqui eu tive uma queda no backlog, por quê? Porque eu atendi muito mais, ó, aqui ó, 188 teve um mês que eu fechei 188 chamados. Então, aquilo que eu tinha aberto, eu matei tudo, então eu consegui ter um backlog negativo, vários meses seguidos até. Aqui então eu consigo ter os top 10 chamados por categoria, eu estou mostrando o meu porquê, tá? Porque o meu tem mais informação do que aquele que a gente estava criando, basicamente por isso. Tempo de solução de chamadas, a gente consegue ver assim, pô, por que está demorando tanto tempo assim? Está demorando menos que um dia? Se o teu indicador é que tem que atender os chamados em até, sei lá, 2 dias, pô, tem que estar aqui, ó, 2 dias, ou, na verdade, esses 3 aqui tem que fazer a maior parte da bolinha. Não tá assim, tá ruim. Tem aqui chamados, por exemplo, ó, com mais de 8 dias para atender. É muito tempo. Então tem que analisar isso aqui. Identificar, pô, mas o que está acontecendo? Por que isso? Qual é a principal origem de abertura de chamada? A maioria de monitoramento. Então, mas por que tem tanto chamado aberto por WhatsApp e pouco chamado aberto por e-mail? Não sei. A gente tem que analisar isso dessa forma. A gente tem que olhar para isso aqui e conseguir fazer identificações. E a satisfação eu tenho zerado porque eu uso a satisfação externa, tá? Vou fazer até um próximo vídeo sobre isso. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente exporta um arquivo, exporta daqui. Como é que a gente mexe nos filtros e exporta daqui? Digamos que a gente quer gerar um relatório que não tem pronto. Então eu gosto muito de usar o próprio GLPI para isso, porque a gente tem aqui uma forma de a gente mexer, que é as estatísticas. Isso aqui é padrão do GLPI, tá? Ele tem aqui alguns gráficos básicos, mas ele tem aqui também alguns outros relatórios que são populados, vamos dizer assim, que a gente consegue, tipo tabelas, tá? A gente consegue ver aqui, no caso aqui está separado por requerente.
Então eu consigo ver quem foi o requerente que mais abriu, se esses chamados estão solucionados, o tempo para atendimento, o tempo para atribuição, mas eu quero ver os técnicos, por exemplo. Então a gente vai aqui por, se aparece, técnico atribuído. Para o técnico atribuído, o GLPI tem mais chamadas atribuídas nesse período, tá? O período de atribuição do chamado é de 1 segundo. O período de atribuição do normal é 0 segundos. Claro, não está populado, gente. Qual é o tempo para solução do chamado? 0. Fechamento 0, porque não tem nenhum chamado fechado. Deixa eu até fechar um chamado aqui. Aqui vai aparecer o tempo médio de atribuição, ele vai pegar todos os chamados do período e vai fazer divisão pelo número de chamados atendidos para entender a atribuição aqui. Ele vai entender a solução da mesma forma e o fechamento da mesma forma. Qual é a diferença entre solução e fechamento? Solucionar um chamado é quando tu põe a solução, aí o usuário lá na outra ponta ele tem que aprovar ela ou não, tá? Isso agora tem que estar configurado, eu vou fazer logo depois. E o fechamento é quando o chamado foi aprovado ou passou o tempo de aprovação e ele foi fechado, então são dois indicadores. A duração dos chamados, aí isso aqui é exatamente o tempo real, lá do início do chamado até o fechamento dele. Então, nesse mês aqui, nesse período aqui, a média dos chamados, da vida dos chamados foi de 1 hora e 25 minutos. E a duração total de todos os chamados juntos, 1 hora e 25 minutos. Porque provavelmente foi só um chamado. Beleza? Basicamente é isso. Outra forma que a gente tem aqui, tá? A gente pode gerar, por exemplo, por categoria. E a gente pode exportar isso aqui. Página atual em CSV. A gente abre o Excel. E a gente consegue trabalhar dentro dele usando o Excel. Digamos que eu quisesse criar um gráfico aqui, ó. Aqui. Então, vamos juntar esses caras aqui, por exemplo. E vamos inserir um gráfico. A gente consegue fazer ali, ó. A gente consegue fazer gráficos aqui direto. Então a gente pode criar relatórios, obviamente é manual, mas a gente precisa de algum período específico, gerar algum relatório, a gente faz por aqui. Ou a gente pode fazer da seguinte forma, por muito tempo eu fiz o faturamento assim, hoje eu utilizo a Verdana Desp, que já me dá relatórios prontos disso aqui. Mas eu fazia o faturamento mais ou menos assim. Eu pegava aqui o filtro, isso aqui é importante também vocês mexerem no filtro, tá? Data da solução. Especifique uma data, eu vou botar início do mês. Não, depois, né? Depois do início do mês. Porque aí eu tirava esse relatório aqui e aí eu adicionava novas colunas. Isso aqui é importante também, além do filtro mexer nas colunas. Aqui vocês conseguem adicionar campos que vocês querem ver. Na visão global, vocês mexem, se vocês forem administradores, obviamente, vocês mexem na visão de todos os técnicos da empresa e todos os usuários. Tudo que vocês mexerem aqui, todo mundo enxerga. Vai enxergar dessa forma. Mas cada um pode criar a sua visualização, que é a visão pessoal. Quando eu crio a visão pessoal, é só eu, Arthur, que vou ter essa visualização aqui. Então eu punha aqui em custo total, por exemplo, e aí aparecia a coluna custo total aqui do lado, ali ela. Eu exportava ela em CSV. E tratava o chamado por aqui. Eu poderia criar aqui um novo e dizer assim, ó, chamados urgentes, sei lá, igual a soma C, vamos ver aqui se eu peguei, tá, prioridade, soma C
Soma-se o campo G, ponto e vírgula, soma-se, tá, planilha 1, sei lá, botar aqui for, não, mas se for exatamente isso aqui, isso aí, bota aqui médio, ou médio, média, não é conta-se, desculpa, conta-se, conte-se, é que eu uso o Google e aí é diferente. Ali, ó, vai aparecer chamados por prioridade, tá? Aí eu tinha aqui, por exemplo, média, baixa, alta, e eu só importava a planilha para cá e aí ele já me trazia, eu poderia fazer outros relatórios aqui, por exemplo, chamado prioridade, caramba. Chamados por prioridade. Outro indicador que eu poderia analisar, vamos ver o que eu tenho aqui, chamados por entidade, aí vai, igual, conte-se, GLPI 1, for igual a B10. Aí eu boto aqui a entidade central de serviços, cliente ABC. Aí se eu fizer o seguinte lá, ó, cliente ABC, ali ó, mesma coisa. Eu deixava uma planilha pronta e só ia importando a abinha, e aí depois ele só me criava, tipo, botava aqui indicadores. Fazer isso aqui, aí beleza, eu botava aqui, sei lá, baixa, alta. Show. Aí ele já me trazia algumas coisas, ó, chamadas por prioridade. Vamos criar um gráfico aqui. Na verdade tem que ser diferente. Ctrl Z. Inserir. Recomendado. Aí criava um outro aqui, inserir gráficos recomendados. E ele ia populando isso aqui automaticamente para mim. Então, pessoal, tem como a gente fazer relatório de um jeito, claro, pode ser um pouco manual, mas vocês podem deixar isso aqui pronto e isso aí populando o arquivo inteiro. Aí pode botar por data, pega para ele identificar a data aqui, daí vai dizer, por data. Então vocês podem criar isso. E se vocês têm algum outro indicador que vocês queiram analisar, vocês podem analisar por aqui, ó. Chamado, aí pode pegar aqui, sei lá, por tempo interno para
atendimento excedido. Ele vai vir com sim e com não, tá? Vocês conseguem identificar, claro, aqui não vai ter porque eu não tenho esse SLA. Mas aí vocês conseguem identificar, tá vendo como não, ó. Vocês podem botar aqui, ó. Tempo interno para atendimento. Eu vou só adicionar essa coluna lá. E aqui eu ponho um não. E aqui um não. Sim, sim, não. Aí eu vou fazer o que? Eu boto aqui no indicadores. Chamados no prazo. Aí igual. Como é que seria chamados no prazo? É a quantidade de sim. Não, chamar a quantidade de não. Então, igual a cont c m sim. Ó, quantidades de sim, ó. Então aqui agora ele vai me contar quantos são sim. Aí eu posso dizer, eu posso fazer um geralzão também. Eu posso dizer assim, ó, cont igual a cont. Colocou o número de células em um intervalo que contém números, que contém valores. Isso aqui, que não estão vazias. Aí eu venho aqui e marco esse inteiro, porém eu vou botar agora M2, droga. Legal, cara. Aqui, vou pegar todos eles aqui, por exemplo. E vai ter 5, tá? Então eu posso fazer assim. Eu quero essa eu quero um cont C GLPI1 M2AM164, por exemplo. Sim. Não, tem que ser não, né? Porque ele está pegando a informação de quantos chamados estão no prazo. Então, fecha aqui, dividido por cont valores, tá. Isso vai funcionar. Tá errado. 0,6, página inicial, percentual. 60% dos chamados foram atendidos no prazo. Igual, vou botar aqui só essa segunda parte para a gente saber quantos são no total, tá? O que ele está fazendo? Está dividindo a quantidade de nãos pela quantidade total de chamados naquele período selecionado. Então eu vou botar aqui só qual é que é o cont valores para a gente saber quantos são no total. Ó, cont valores, são 5 chamados no total. Se eu adicionar mais coisa aqui, ó, ele vai aumentar o número de chamados. E ele vai me trazer aqui qual que é a informação, ó. Foram 8 chamados que estão no prazo, 20 no total e ainda é 60%, porque eu só copiei e colei. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui um sim, vai baixar lá o indicador provavelmente. Ó, indicadores, 30% dos chamados só que foram atendidos no prazo. Então vocês podem criar relatórios dessa forma. Vocês criam essa planilha de indicadores e só vão populando o chamado aqui. Vocês podem fazer uma importação, por exemplo. Posso pegar aqui, ó, dados de texto CSV e importar a planilha para cá. Aí ela vai importar os arquivos e eu consigo trabalhar dentro do Excel. Beleza?